vamos logo dar início à nossa aula, né? Já começamos o mês de setembro. Gente, quem diria? Parece que ontem nós começamos nossas aulas online, pensando que não ia passar de 15 dias, um mês, sei lá. E nós já estamos, gente, praticamente 6 meses nessa vida. Que coisa! Olha, foi um aprendizado para todo mundo, né? Para vocês, para a gente. Agora, pensem bem. Vocês são maiorzinhos, já conseguem, né, tem mais afinidade com tecnologia, com computador, notebook, essas coisas. Agora, imagine para os pequenos. Tipo, Bianca tem uma irmãzinha pequenininha que está tendo aula online daquele tamanho, gente. Os meus alunos do terceiro ano têm 8, 9 anos, então é bem complicado, né? Mas, graças a Deus, o Senhor tem cuidado de nós e só podemos agradecer mesmo, né? Esse Deus maravilhoso que cuida da gente. Então, peguem, por favor, o caderno. O versículo da semana, olha aí, ó, a Bianca falou da maninha dela, né? Mesmo estando distante, toda semana conversa com as amiguinhas. Imagino vocês também que gostam de estar juntos uns com os outros, né? Quem diria? Gente, olha, nós vamos ter muita coisa para contar daqui a alguns anos. O que nós sobrevivemos, né? Que não foi nada de filme, não, foi real. Ó, na pele, na carne que nós vivemos. Peguem um caderno, por favor. Versículo da semana. Esse versículo, como eu pensei bastante sobre ele. Todos os versículos da semana a gente tem que refletir a mensagem que eles trazem para nós. Mas esse daqui, ele fala diretamente sobre algo em especial, vontade. Todos nós temos nossas vontades, não é mesmo? Vontade de fazer uma coisa ou não fazer, vontade de comer algo ou não comer, vontade de viajar, vontade de passear, vontade de ver alguém, vontade de falar, vontade de não falar. Então a gente vive cercado das nossas vontades. Às vezes conseguimos colocá-las em prática e às vezes não, que não depende só da gente, né? Ultimamente mesmo, por mais que tenhamos vontade de estarmos próximos, perto, pessoalmente, fisicamente, não podemos. Mas temos essa opção de nos ver por uma tela. Imagine só, se fosse numa outra época, como seriam essas aulas? Somente mesmo enviando material e vocês lendo, e bota mais lendo nisso e se virando sozinho. É complicado, né? Mas esse versículo aqui ele fala, é uma oração de Davi, e uma oração muito séria de Davi. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Fazer a vontade de Deus é fácil? Nem sempre. Às vezes nós não entendemos a vontade dele para nós. Peraí, tem alguém chegando aqui na aula. Às vezes nós não entendemos a vontade de Deus para nós. Mas como é que eu faço para entender? Como é que eu faço para aceitar? Como é que eu faço para saber se é a vontade de Deus? A paz no coração. A paz no coração é a resposta para as nossas inquietações relacionadas a Deus, sabe? Às vezes a nossa vontade quer falar mais alto, mas ore sempre nesse sentido, Senhor, me ensina a fazer a tua vontade. Não dá vontade, tem dia de não assistir aula online? Eu sei que dá em você e dá vontade dos professores de não dar aula online. Tem dia que eu até brinco, falar, não, hoje eu não vou dar aula não. Mas tudo brincadeira, né, gente? A gente tem que dar isso é um compromisso. Então, ore pedindo a Deus, bem-vindo à aula, Abreu. Ore pedindo a Deus para que te mostre a vontade dele, nos ensine a fazer a vontade, não só mostrar. Porque às vezes Deus mostra e a gente faz de cego, faz de bobo, faz de desentendido. Ah, é? Comigo? Ah, quê? Eu? Você. Tá? Então peça para Deus ensiná-lo, ensiná-la a fazer a vontade dele. Olha que de vez em quando eu também fico pensando, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer que eu faça? Deus, não dá para ser diferente, mas tem que fazer. E glórias a Deus porque Ele nos ajuda. Quando a coisa é muito terrível, Ele nos capacita, nos dá força. Vamos orar? Amado Deus, nós queremos nos colocar diante do Senhor, primeiramente agradecendo porque o mês de agosto se findou e agora começamos já o mês de setembro. Pedimos as suas bênçãos sobre nossas vidas nesse mês, que o Senhor capacite cada um, que o Senhor dê alegria, que o Senhor dê ânimo, que o Senhor dê força, que o Senhor dê capacitação
para que possamos vencer tudo que vier à nossa frente e especialmente pedimos que o Senhor nos ensine a fazermos a sua vontade, porque na palavra do Senhor nos diz que a sua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E se ela é boa para nós, se ela é perfeita, se ela agrada, quem somos nós para não querer a sua vontade para as nossas vidas? Nos colocamos diante do Senhor com os corações abertos, confiante de que nossa caminhada está sendo cuidada pelo Senhor. Abençoe nossas famílias, nossos lares, livra-nos de todo o mal. Senhor, potencializa logo e que essa vacina, os remédios que virão para combater esse vírus, venham logo, Senhor, em nome de Jesus, para que possamos recomeçar nossas vidas de uma forma que o Senhor preparou para nós depois de tudo isso que nós vivemos. Pedimos também pela Dona Madalena, que o Senhor abençoe cada vez mais a saúde dela e dê forças também. Em nome de Jesus, oramos. Amém, 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 amém. Vamos lá, gente. Hoje eu tô animada, vocês perceberam, né? Tô brincando, gente. Tá tão quente, né? Tá demais calor e a gente fica assim, ai, sufocada. Eu tô aqui com o ventilador ligado, mas parece que não tem nada. Então, por favor, tomem água, tomem muita água, porque a água vai nos ajudar a melhorar, tá? O que tá escrito aqui? Isso, verdade, Bianca. A Bianca colocou aqui a questão de a irmã dela já usar coisas que na época daquela tinha a idade da irmã, ela não usava. Ixi, bem isso mesmo, certo? Gente, vou fazer uma brincadeira com vocês. Olha, eu tenho certeza que vocês brincavam. Os meninos eu não sei tanto, tá? Mas as meninas brincavam disso. Lembra daquela coisa de quem quiser fazer não sei o que, põe o dedo aqui, vocês lembram? Brincavam disso já? Pois é, brinquei muito. Aí, Bianca, isso aí. A Sara, isso, gente. Você não, Isabela? Só você que falou que não deu um joinha e que brincava disso, né? Isso, muito bem. Eu sabia que eu não estava enganada. Pois é, gente. Vou fazer a brincadeira com vocês hoje. Quem gosta de fazer prova, põe o dedo aqui. Levanta a mãozinha aí, quem gosta de fazer prova. Você gosta de prova, Isabela? Ah, Isabela, duvido, tô brincando. Bianca, você gosta de fazer prova? Ah, tá, entendi. Eu achei que você ia levantar o dedinho assim para colocar o dedo aqui na palma da minha mão. Gente, é isso mesmo. Ah, Isabela, não. Ah, tá bom. E prova surpresa, gente? E aí? Digamos que nós estamos nas nossas aulas presenciais. Eu entro na sala muito silenciosa, cara fechada, vocês conversando, todos alegres. Oi, pro, não sei o quê, como que foi a semana? E eu, muito séria, de repente, eu olho para vocês e falo, arranca uma folha do caderno, prova surpresa. E aí, gente? O que vocês vão fazer? Escrevam para mim agora, por favor. Credo, Isabela? Não. Olha o João Vitor chegando aqui. Peraí, gente. Escrevam para mim agora na prova tudo que vocês escolham um assunto que nós estudamos no semestre passado e escrevam sobre esse assunto. É a nota agora. Coração acelera, isso mesmo, dá naquele nervosismo, vai ter aqueles que vão reivindicar, por exemplo, deixa eu ver alguém, Isabela. Pode ser você, Isabela? Não, professora, o que é isso? Ela não avisou. Olha só, eu vivi esse tempo, que o professor chegava na sala e dava prova surpresa, não avisava não. Hoje em dia vocês têm lá o calendáriozinho de prova, com as datas, é avisado. E mesmo assim, nem sempre nós tiramos a nota que pretendemos tirar. Que é a nossa, lembra da vontade? É da nossa vontade tirar 10. Mas a gente não consegue. A gente tira menos e aí fica chateado. Todo mundo tira nota vermelha, que é pior ainda, né? Ninguém merece. Então, nós encerramos o assunto sobre as pessoas que passaram na vida de Jesus. Alguns foram bem-sucedidos, outros nem tanto. Nós vamos falar agora sobre o Carta de Tiago. A Carta de Tiago ela é bem pequenininha, mas ela tem tantos ensinamentos para a gente, tantas coisas maravilhosas, e ela já começa assim, ó, dando uma chacoalhada na gente, sabe? Então vamos lá. Caderninhos para copiar, por favor. Não precisa nem perguntar. É para copiar? É para copiar. Eu já vou explicar para vocês o que deve ser copiado, tá? Nessa primeira parte aqui, não. Vocês ficam de boa aqui, só prestem atenção no que eu vou falar para vocês, tá? Tema dessa aula, provas. Para que te quero? Vocês já perguntaram para que servem as provas? Gente, para que eu preciso fazer provas? Para que as provas? Para que elas servem? Eu dei um exemplo para vocês agora, brincando, de chegar na sala e fazermos uma prova surpresa,
né? Mas eu tudo bem, imagine o professor Jorge chegando na sala de vocês e falando, todo mundo agora arranca uma folha do caderno, prova surpresa de matemática. Eu tenho certeza que muita gente ia suar, ia tremer, ia ser meio que tenso, né, gente? E eu não ia ser tenso. Só ver aqui, lá quem tá falando alguma coisa aqui. Desespero, isso mesmo, assim, ainda mais o professor Jorge. O professor Jorge é bonzinho, graças a Deus, ele é uma bênção de professor na vida de vocês, né? Mas só que eu vou dar essa ideia para ele, professor Jorge, dá uma provinha surpresa para essa pessoa, para dar uma chacoalhada. Brincadeira, gente. Provas, para que eu te quero? Para que servem as provas? Quando você está esperando, quando você está preparado, até que o choque não é tão grande. Agora, quando a prova vem sem aviso, sem você ter disposição, sem você ter confiança de que você é capaz de fazer, de que você domina o conteúdo, elas causam, olha, coisas terríveis na gente, tanto físico quanto no emocional também. Então, as provas, elas são desafiadoras. Só que eu tenho uma notícia para vocês. Não é só na escola que nós temos provas, não. Passamos por provas nas nossas vidas, em todos os momentos. E parece que quanto mais você vai ficando mais velho, mais elas vão atingindo níveis mais altos também. Vocês são colocados a provas em tantas situações. As provas na escola, elas existem para uma determinada função. Para ver se você aprender o conteúdo, esse é o principal, né? Para provar, prova para provar, né? Teste para testar. E você aprendeu o conteúdo, que você assimilou daquilo, o que falta, que ficou em falta, ou aprendeu tudo, isso é uma das funções da prova. Tudo bem que você estuda para uma prova, tira 10 agora, daqui a um tempo você nem lembra mais o que você escreveu ali. Se alguém vier perguntar, você não lembra. E na vida? Temos provas também, muitas provas. Na vida ela vem com alguns outros nomes, nomes de provação, nomes de aflição, e o próprio Senhor Jesus nos disse isso, tá? Preparando o coração dos seus discípulos antes de partir para o céu, ele disse assim: tem de bom ânimo, tá? No mundo vocês vão ter aflições, ou seja, no mundo vocês vão ter muitas provas, no mundo vocês vão ter muitas aprovações, mas fiquem animados, eu venci o mundo. Ou seja, Jesus disse assim, eu venci essas provas, eu venci essas aflições, eu venci todas essas provações, tá? Então, o título é esse, Provas, para que te quero? Agora, a partir daqui, eu quero que vocês copiem, vou dizer o que é para copiar. A origem das provações. Então, nós vamos estudar a epístola, a carta de Tiago, e olha só, Tiago já começa falando sobre isso. Tiago 1, como todas as cartas que nós observamos na Bíblia, sempre começam com uma saudação. E depois, né, tem o tipo de uma introdução para entrar no que quer ser falado. Tiago, ele faz uma saudação e já manda isso aqui para a gente. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todos os tipos de provações. Tiago 1, 2. Vou ler aqui para vocês o 1, só para vocês entenderem. 1, e depois já vem para esse. Ele começa assim, eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio saudações a todo o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro. Então, está saudando a gente também. E ele já vem com esse versículo. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de provações. Mas como assim, gente? Ficar feliz, me alegrar com uma prova? Me alegrar com uma prova surpresa de matemática? Me alegrar com uma prova surpresa de biologia, de sei lá o que, de história, né? Vamos lá, de geometria, de álgebra, sei lá, quantas provas de inglês, pensa, espanhol, ficar alegre com provas na minha vida, como assim? Tá? E aí eu coloquei aqui bem grandão, ó, esse Tiago 1, 2, por favor, copie, tá? Tiago 1, 2 é para copiar. Como assim me alegrar? Depende de onde vem a sua alegria, tá? Aqui nós temos uma resposta para essa pergunta. Provas para que te quero, para que me alegrar quando eu passo por uma prova? Depende de onde vem sua alegria. Lembra que a alegria ela faz parte ela é das ramificações do fruto do Espírito? Pois é. Isso mesmo, Isabela. Nossa alegria vem de Cristo. A alegria verdadeira que faz parte do fruto do Espírito, ela vem de Cristo. Se a sua alegria está em Jesus, olha, você pode passar o que for, todas as provas que vierem, você vai conseguir se manter aqui, como o Tiago diz, felizes, alegres,
eu vou vencer, ânimo para lutar. Agora, se a sua alegria está baseada em coisas, em circunstâncias, em situações humanas, talvez diante de uma prova você até questiona se Deus te ama ou não. É bem isso mesmo. Então, nós vamos entender agora de onde que vem a origem dessas provações. Essas provas que nós passamos na vida, o que nós vamos passar, o que nós estamos passando. Olha, eu falo para vocês, nós estamos passando por uma prova no geral, para todo mundo, todas as idades. Essa questão da gente ficar, a gente vê um mundo parando, um mundo por conta de uma pandemia, pessoas morrendo, pessoas perdendo o emprego, pessoas desesperadas, porque o que vai fazer da vida? Gente, isso é muito triste, sabe? Muito triste. Você analisar é muito complicado mesmo. É uma prova que nós temos que pedir muito para Deus, para permanecermos alegres, pedir esse fruto do Espírito em nós, para a gente vencer essa situação toda. Mas, olhando a Bíblia, nós vamos ver 3 origens de provas que nós podemos passar. Vamos lá? Vamos lá, isso. De onde vêm essas provas? Aqui eu coloquei 3 origens, tá? Eu quero que vocês coloquem apenas, né, o nome da prova e essa referência dos 3, tá? Satanás é uma delas, né? Em Jó 1, do 1 ao 12. Homens, lá em Gênesis 37. E Deus, que é lá em Gênesis 22. Eu coloquei esses 3 exemplos para nós pensarmos juntos sobre as provas que vêm sobre nossas vidas. Eu coloquei aqui primeiro o inimigo das nossas almas, né, Satanás, e um exemplo bíblico da vida de Jó. Todo mundo conhece, pelo menos um pouquinho da história de Jó, né? Jó, ele foi tentado por Satanás de todas as formas possíveis, no psicológico, no físico, com doenças, com chagas, perdendo todos os seus bens. Gente, imagine só alguém que era muito rico, muito próspero, era uma pessoa que, aos olhos de Deus, era muito boa, e Satanás fala que ele só era assim porque tinha tudo, que se ele perdesse tudo que tinha, ele não seria desse jeito. Mas Jó provou o contrário. Quando Satanás tocou na vida de Jó, fez ele passar pela provação de perder tudo, de ficar doente. Olha, a Bíblia diz que Jó, ele ficou tão doente que a pele dele era toda ferida. E eu acho que devia doer muito, além de feder, porque diz que era um cheiro horroroso, um fedor terrível que vinha da pele. Ele pegava caco, pedacinho de telha, pedacinho de tijolo, e raspava a pele para tirar aquela casca. Gente, olha, só Jesus mesmo para nos dar graça. Esse homem passou por tudo isso, e em momento nenhum ele duvidou de Deus. Quando todas essas coisas vieram sobre ele, tem uma música de Jó, eu não sei se vocês conhecem, é uma cantora chamada Midian que canta, sabe? E ela é muito linda, eu gosto muito dela. Então ela fala assim, Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre, né? E aí no refrão ele fala assim, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Gente, olha, isso é alegria na provação. O diabo, ele usa a circunstância na tentativa de nos enganar, com a sensação de que Deus não se importa conosco, com aquela sensação de que Deus nos abandonou. Então, essas provas, e isso, Sara, é bem legal essa música, né? A Bianca também conhece, não sei se vocês conhecem, é isso mesmo, a Isabela colocou aqui algo legal mesmo, isso aqui, Isabela, depois eu comento o que você colocou aqui, tá? Então, o diabo, ele vem com as provas sobre nós para que a gente tenha essa sensação, puxa, Deus não me ama, Deus não se importa comigo, Deus não está nem aí para mim. E olha, não pense nisso. Não deixe esse tipo de pensamento vir sobre você. Se vier, você faz assim, ó. Sai daqui, ó. Lembra aquele desenho que a gente assistia? E aqui tinha um diabinho do lado e o anjinho do outro? Faz assim pro diabinho. Vai pra lá, né? Dá um peteleco nele assim, ó. Pum, com o dedinho assim, ó. Tira esse pensamento de você, tá? Agora, esse daqui, gente, eu acho um dos piores. Até mais do que Satanás. Eu vou explicar para vocês por quê. Homens. Muitos homens são usados em nossas vidas para nos testar, para nos provar. Homens que eu digo, gente, entra tudo, tá? Homem e mulheres, que é um sentido assim generalizado das coisas, tá? O exemplo que nós temos aqui, nós já estudamos
isso ano passado, ano retrasado, a vida de José. Lembra da história de José? Gênesis 37 começa a contar sobre a história de José. José é um exemplo que nós temos de uma pessoa que passou por provações de homens. Vamos pegar alguns do que José viveu. Ciúme dos irmãos. Os irmãos odiavam José. Chegaram a pensar até em matá-lo. Olha só, gente, um irmão matar o outro. Aconteceu isso com Caim e Abel, né? Caim acabou matando seu irmão Abel. Foi uma pessoa também que foi usada por Satanás, tá? O Caim, e ele cedeu a essa prova e acabou matando o irmão. Mas olha só, voltando aqui para o José. Os irmãos queriam matá-lo, aí decidiram por fim vendê-lo, mas antes de vendê-lo, imagine o que ele sofreu. A pressão psicológica, vendo que os irmãos odiavam ele, jogaram ele dentro de um poço, e certo, falaram muitas coisas para ele ali, sofreu aquela pressão nossa, os próprios irmãos falando, fazendo isso e falando isso para ele. Depois ele foi vendido como escravo. E enquanto ele estava como escravo, ele foi acusado, tá, de fazer um assédio, de cometer um assédio, falsamente ele não cometeu. Então ele foi muito testado, provado por homens. Mas em nenhum momento, José questionou, José ficou bravo com Deus, sabe? Ele soube esperar, ele sabia que Deus não o abandonou. E onde ele foi colocado? No lugar de honra, tá? Então, na vida de vocês, olha, eu vou falar uma coisa, escreve isso e lembra de mim quando vocês passarem por isso. Puxa, a professora falou isso mesmo para nós. A gente lida com o ser humano e o ser humano nem sempre tem boas intenções no coração. Às vezes eles ficam com ciúme, ficam com inveja, levantam falsos testemunhos, como foi levantado falsos testemunhos aqui contra José. Mas em tudo isso, peça para Deus sabedoria. Não deseje para ninguém o mesmo mal que possam vir a desejar a você. No emprego, talvez você vai ter perseguições no emprego que você escolher. Gente, olha, o homem é complicado. O coração do homem é uma terra que só Deus conhece, tá? Então, nós podemos sim passar por tentações, provas vindas de pessoas próximas. E por último, Deus. Deus prova a gente também? Sim. E aí entra o que a Isabela escreveu lá. Às vezes nós somos provados, passamos por provações, né, por aflições, para crescimento nosso. Isso é verdade, tá? Olha, aqui eu peguei como exemplo a vida de Abraão. Gênesis 22 nos mostra uma prova pelo qual Abraão passou, que foi a mais complicada na sua vida. Não foi avisada não, tá? Foi tipo um teste surpresa. Deus chega para ele e fala, pega, prepara um holocausto e vai sacrificar. E o sacrifício é seu filho. Pensa, gente, Deus havia prometido para Abraão que ele seria pai de nações, ele e a esposa não poderiam ter filhos, eles esperaram muitos anos para se cumprir essa promessa, e quando se cumpre, Deus pede para matar o filho. Ela não é uma prova. Abraão, se ele confiasse, né, nos pensamentos humanos dele, ele poderia falar, não, isso eu não vou fazer, e tentar fugir de Deus, como Adão e Eva tentou fugir no paraíso quando Deus foi lá conversar com eles e tentaram se esconder de Deus. Quem se esconde de Deus? Ninguém. Mas ele foi até o fim, ele aceitou a prova dele. E chegando lá, Deus viu o quanto Abraão era fiel a Deus. Então ele tirou 10 na prova dele. Olha que legal, tirou 10, não tirou nem 9,5, nem 9,8, foi 10. E Deus não permitiu que ele matasse e se cumpriu a promessa de Deus sobre a vida de Abraão. Então, quando Deus manda, vamos lá, vamos seguir em frente, tá? Quando Deus manda para nós algumas provas, elas vêm com uma função, sim, tá? Para que servem as provas, tá? Dessa parte aqui para cá que eu quero que vocês anotem. Deus nos prova com o propósito de corrigir. Às vezes você está agindo muito errado. Então Deus te coloca numa prova para que você mude o seu caminho, ou mude de pensamento, ou mude, né, mude as suas atitudes, gente. Tá? Provérbios 3, 11, 12, Hebreus 12, 7, fala sobre isso. Que um pai, ele corrige um filho, não vou ler o versículo, só vou falar para vocês, tá? Um pai, ele corrige um filho com um propósito, de corrigir, de ensinar. O filho fez uma coisa errada, fez uma birra. O pai vai lá, o pai e a mãe vai lá e corrige. Aqui a correção, gente, nem sempre é
só física, às vezes uma correção verbal e colocar de castigo. Então, um pai corrige um filho quando o filho precisa. Deus também nos corrige quando nós precisamos, porque se Deus deixar a gente fazer só a nossa vontade, olha o versículo da semana, fazer a sua vontade, ixi, imagina o que não vai virar. Já viu criança mimada? Que pai deixa fazer tudo, que mãe deixa fazer tudo. Quando ele quer uma coisa e não tem na hora, o que acontece? Você joga no chão, se descabela e grita, aí passa as pessoas olhando e o pai e a mãe morre de vergonha. Gente, é tenso. Imagine se Deus não nos corrigisse, como estaria o mundo pior, muito pior. Aqui eu estou falando das provações vindas de Deus, tá, gente? Provações vindas de homens é só mesmo com a sabedoria e confiando em Deus para a gente vencer, tá? E Satanás a gente vence em nome de Jesus sempre, tá? Mas seja perseverante. Outra forma pelo qual Deus nos corrige. Deus nos põe à prova com um propósito de nos aprovar a fé, de crescimento. Nós precisamos crescer, nós não podemos agir sempre como criança, sabe? Agir sempre com birra, caindo no chão. Eu não quero isso, eu não vou comer isso. Não, gente, joga as coisas de jeito que nós precisamos crescer. Vocês já estão entrando numa fase. Daqui a pouco vocês já são jovens. Olha aí, rapidinho. Parece que ontem vocês estavam lá no berçário. Lembra, né, Isabela e Bianca brigando lá na turma do infantil? Vocês lembram disso, gente? Tô brincando com vocês, tá, meninas? É que eu lembro que vocês estudaram junto desde o infantil, né? Então, pensa nisso, gente. Que situação. Precisamos crescer. Precisamos, sabe, aprender com as provas. Tiago 2,14 nos fala que do que adianta nós falarmos que temos fé se não colocarmos em prática? Fé e prática precisam andar assim, ó, coladinhos, tá? Isso é para o nosso crescimento. Tem uma música bem antiga, não sei se é do tempo de vocês, eu estou colocando as coisas velhas para vocês ouvirem, falando. A música fala assim: cada vez que a minha fé é provada, tu me dá a chance de crescer um pouco mais. Tá? Então, cada vez que nós somos provados em fé, o Senhor nos dá a chance de crescimento. Então, que nós possamos, gente, tirar notas boas, eu não digo nem 10, mas sermos aprovados em todas as aflições, provações, situações que nós passarmos em nossas vidas. Deixa eu ver, tem alguém falando aqui. É a Ana e a Isabela que estudaram junto, é verdade. É verdade, Bianca, eu só troquei as meninas lindas do 8º ano. Perdoe-me, please. Tá bom? Peraí, deixa eu o Wesley fez uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui, tá? Wesley, você fez uma pergunta aqui muito interessante. Eu posso ler para os seus colegas aqui, Wesley? Olha só, gente, o que o Wesley colocou? A vida, e fez a pergunta, então a vida ela é uma longa prova para ver se nós somos dignos de ir para o céu? Olha que pergunta interessante. Wesley, a resposta para a sua pergunta ela é muito tensa. Jesus falou que nós passaríamos por aflições, independentes de para onde nós vamos quando nossa vida acabar. Mas não seria melhor nós irmos para o céu? Com toda certeza. Então, na vida nós vamos ter provas para o nosso crescimento, para melhorarmos como seres humanos, né, para termos a nossa fé lapidada, cuidada, e sim, para que nós possamos ser dignos de ir para o céu. Tá? Olha, a nossa salvação, ela não depende das coisas que nós fazemos, depende de um coração sincero, de um coração que se abre para Deus, de um coração que se entrega para o Senhor. Nós não estamos falando de religião, estamos falando de Deus, tá? Vocês podem perceber que todos esses anos nós nunca falamos a religião tal é a melhor, a religião não sei o quê. Não, é Deus, gente, sempre Deus. Então, as provas que nós passamos, elas podem nos ajudar a entender melhor muitas coisas e nos melhorar como cidadãos do céu, sim. Nós precisamos ser bons cidadãos, tanto aqui como para o céu. Eu coloquei aqui, gente, um livro, não sei se vocês já leram. Esse livro é extremamente conhecido. Depois da Bíblia, ele é um dos livros mais lidos, e ele é bem antigo, chama O Peregrino. É lindo, esses dias eu até recomecei a lê-lo novamente. Ele fala sobre a vida. Wesley, se você quiser ler, se você gosta de ler, é um livro interessante para se ler, tá? Ele fala da jornada de um cristão aqui na Terra para chegar ao reino celestial. Só que a forma como esse John Bunyan faz, nos prende, porque ele usa
para algumas pessoas, alguns personagens, algumas situações, eu não vou contar o livro não, fiquem tranquilos, tá? Algumas situações ele coloca nome de situações que nós podemos enfrentar. Eu vou dar só um exemplo. A cidade onde esse peregrino mora se chamava, deixa eu ver aqui, eu notei aqui, Cidade da Destruição. E ele sai em busca do céu, com um fardo nas costas. Nós carregamos tantos fardos às vezes, tá? Coisas que nem são para nós, mas a gente acaba carregando. A gente tem que entregar para o Senhor nossos fardos, porque o fardo dele é mais leve do que o nosso. E ele encontra pessoas no caminho, tanto para ajudar, quanto também para tentá-lo atrapalhar. Ele encontra com uma pessoa chamada o evangelista, que diz para ele, olha, você quer ir para o céu? É aquele caminho ali, tá vendo aquela porta estreita? Lembra que a gente fala que para ir para o céu precisa passar pela porta estreita? Segue e vai por esse caminho. E esse peregrino vai. E ele encontra com pessoas durante o caminho dele chamado sábio segundo o mundo, que vai tentar desviar ele, vai vir com a sabedoria do mundo para que ele não vá até Deus. Vai vir um outro chamado obstinado, o outro chamado flexível, e assim vai. São tantos personagens com os nomes de situações que nós podemos enfrentar. Então, eu aconselho vocês a uma boa leitura. O Wesley vai te responder muitas perguntas que estão relacionadas a essa que você fez, tá? Muito legal esse livro. Então, gente, prova nós teremos? Sim. Alguém vai passar por um mundo sem passar por nenhuma prova? Ninguém. Todos passarão por algum tipo de provação. Ok? 6 minutos de aula. Deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui uma para vocês fazerem, tá? Uma tarefinha. Ó, Jesus é o nosso maior exemplo de como vencer as provas. Copiem, por favor, tá? Ele passou pelos 3 tipos de provações que nós vimos ali, anterior. Que é a provação pelo nosso inimigo, a provação pelos homens e a provação por Deus. Escreva. Quais que você lembra? Que foi do inimigo, que foi passado por homens e que Deus colocou para Jesus passar. Nas 3 ele foi aprovadíssimo, viu? Só digo isso para vocês, tá? Lembra? Aqui do inimigo, gente, é bem conhecido. Depois que Jesus foi batizado, ele foi levado para um lugar. Lembra? Isso, Bianca sabe qual que é. E lá ele foi tentado. Foi tentado pessoalmente pelo inimigo. De 3 formas. Então, eu estou dando uma dica demais, tá? Por homem, gente, quantas pessoas passaram pela vida de Jesus tentando passar a perna nele? Tentando fazer com que ele desse uma resposta para prendê-lo, né? Olha só, gente, não foi uma vez não, foram inúmeras vezes. Nós falamos muito sobre isso no outro semestre, no outro bimestre, né? Quantas pessoas tentaram enganar Jesus, chegavam ali chamando de, né? O que fazer para isso? Mas na verdade queria que Jesus desse uma resposta para eles terem um motivo para prender. E por Deus, que foi a última, a maior prova de amor que nós recebemos. Lembra lá no Jardim de Getsemane? Que Jesus foi orar e levou os 3 amigos mais íntimos dele, Pedro, Tiago e João, no barquinho. E ali ele orou e ele suava até gotas de sangue, tão nervoso que ele ficou, porque ele viu tudo que ele ia ter que passar, a prova que ele ia ter que passar. Essa é a prova, tá? E aí ele faz uma oração que tem a ver com um versículo da semana. Ele fala assim, Senhor, que seja feita a tua vontade. Né? Se possível, afasta esse cálice de mim, mas se não for possível, que faça a sua vontade. Então ele optou fazer a vontade de Deus. Certo, meus queridos? Alguma perguntinha? Se quem não quiser abrir o vídeo e falar, vocês podem. Sofia, lindona, você tá aí? O João Vitor, o João Pedro, acho que eu já falei com ele, falei. Gente, o Felipe tá chegando agora. Nós vamos, como diz, as considerações finais. Deixa eu ver quem tá aqui mais. O que é Joãozinho? Felipe, você tá chegando agora, meu querido. Depois eu te dou um jeito de mandar para você lá os slides da aula de hoje. Cauê, você tá vendo os olhos do Cauê? Felipe, nossa aula tá quase acabando já, tá, Felipe? 3 minutinhos, esse daqui é o final do que nós falamos. Para quem chegou, o Joãozinho também que chegou agora, nós estamos falando sobre provas. Eu até brinquei com os colegas no início da aula, se fôssemos fazer uma prova surpresa, sem avisar ninguém, arrancam a folha do caderno e vão fazer uma prova, como que você se sentiria?
E aí fizemos uma colocação dizendo que na vida da gente nós também temos provas que não são avisadas, que chegam de repente sem avisar. E como nós passamos por ela. Nós vamos estudar então a epístola de Tiago, que tem muitos conselhos para nós passarmos, né, essas provas com alegria, como diz o versículo, né? Meus irmãos, né? Sintam-se alegres quando passarem por aflições. Aí eu falei, como que a gente vai ficar alegre fazendo uma prova surpresa, se você sabe que você não vai dar conta? Acho que não vai dar conta, às vezes dá, né? Com a alegria que vem de Deus, a gente passa por todas essas provas, ok? Nós vamos encerrar a aula, gente. Deixa eu voltar aqui. Ó, beijo para vocês, gente. Deus abençoe. Ó, vençam todas as provas com a alegria do Senhor. Beijo. Até semana que vem.